Olá, sejam todos muito bem-vindos à primeira unidade da disciplina de Legislação Ambiental aplicada à gestão. Nessa primeira unidade, nós iremos centrar os nossos conteúdos sobre os conceitos, evolução e princípios do direito ambiental. Eu sou o professor Anderson Lincoln Vital e estou acompanhando vocês aqui nesta disciplina. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, a nossa aula tem como seguinte roteiro: qual o conceito de direito ambiental e os princípios do direito ambiental. Você já deve ter feito a leitura do e-book desta primeira unidade, já viu alguns conceitos sobre a área do direito, o que é o direito, aonde o direito está situado, essa relação com a sociedade, a necessidade de termos, de fato, legislações, leis, para conseguir organizar e sabermos viver em sociedade, e há um avanço todo nesse tipo da relação com a sociedade. Aonde o direito está a sociedade, assim como a sociedade está para o direito. É necessário normatizar, é necessário esclarecer e dizer até onde começa e termina o direito de cada sujeito, vivendo aí nesta grande sociedade, nessa grande comunidade. E no direito ambiental, a gente também tem um ramo do direito que vai se dedicar sobre essas questões ambientais de um modo geral. E também falando aqui dos princípios. Então, eu trago aqui, para a gente relembrar, sobre o que é o direito ambiental. Afinal de contas, professor, por que o legislador se preocupou tanto com as questões ambientais? Nós sabemos que o ambiente, quando a gente trata o ambiente dentro desse conceito muito maior, ele vai estar não só relacionado ao meio ambiente físico, a questão da biota, da natureza, de elementos vinculados à química, à biologia, à física, a elementos naturais. Nós temos uma diversidade para se preocupar sobre o ambiente. Nós temos o meio ambiente do trabalho, nós temos o meio ambiente cultural, os parques, as praças, os museus. A cidade em si é um grande ambiente. Nós temos também as grandes obras. Por que se quando quer construir um aeroporto, quer se construir uma ferrovia, quer se construir uma grande obra que vai causar um impacto ambiental, eu preciso ter autorizações. E aonde é que estão essas autorizações? Aonde é que eu busco? Quem é que se preocupa em legislar, normatizar? É o campo do direito ambiental. Então você percebe que há uma relação muito mais ampla do que somente o meio ambiente natural. Nós temos aí o meio ambiente artificial, temos do trabalho, ou seja, diversos outros ramos do saber que se interligam. Quando a gente vai daqui a pouco, na próxima unidade, também estudar sobre política nacional do meio ambiente, a gente vai ver que é necessário falar de estudo prévio de impacto ambiental. É necessário ter uma equipe multidisciplinar para entender e compreender sobre quem são os agentes, os atores, as pessoas que estão ali envolvidas. Então, eu coloquei aqui no slide que trata, na lâmina, o direito ambiental busca adequar o ser humano com o meio ambiente, sendo o ramo do direito que estuda relações jurídicas ambientais, observando a sua natureza constitucional, difusa dos direitos e interesses ambientais, buscando a sua proteção e sua efetividade. Nós não conseguimos viver num ambiente degradado. A cada vez mais que ocorre degradação, poluição, impactos em diversos segmentos, a gente sofre, adoece, piora, novas doenças, viroses, tudo surge. Isso são consequências desse má cuidado. Então é necessário, sim, ter instrumentos que vão conseguir normatizar, vão conseguir orientar a fim de evitar atitudes e comportamentos que não estão condizentes com essa política ambiental de proteção e de qualidade de vida para todos. Aonde é que se situa, de fato, o direito ambiental? A gente percebe que o direito ambiental ele está no campo de um direito difuso. Por quê? No direito público, quando você vê direito constitucional, administrativo, tribunal, penal, eleitoral, militar, urbanístico, internacional, o Estado está presente na relação. É ele que comanda a relação. É ele que vai ditar as normas ali constitucionais. É ele que vai dizer na administração pública com quem a administração pública contrata. É ele que vai determinar quais são as espécies tributárias, a tributação, para quem você vai pagar, recolher. O penal é o Estado que vai punir,
é ele que vai dizer a pena, o direito eleitoral, todo o processo, desde a candidatura até a posse daqueles que foram eleitos, o direito militar, que vai determinar quem é que se alista, os processos, um procedimento específico militar, o direito à cidade, para onde a cidade vai crescer num plano diretor, é o Estado ali, ó, presente naquela relação. E o direito internacional público, né, dessa ida e vinda de pessoas que ali estão refugiados, os protocolos, os pactos. Então percebam que o Estado ele está presente ali naquela relação. Mas nós temos um outro ramo do direito que a gente chama de direito privado. O que é o direito privado? São as relações entre particulares. É eu e você, é você e mais alguém, ou é você e mais outras 3, 5 pessoas. É o direito civil, é o direito das famílias. Você, quando se casa com alguém, né, para celebrar um negócio jurídico, para aumentar a sua propriedade, para ter também uma constituição de uma família, é o direito das sucessões. Quando a pessoa vem a óbito, ela vai ter a inauguração ali de outros direitos para aqueles que ficaram ali, que é a herança. Ter acesso a outras condições, ao que deixou de patrimônio, né? É o direito das coisas, quando você adquire uma propriedade, um imóvel, algo do tipo. Né? É o direito da responsabilidade civil, para realmente ter, né, aquela relação de ato, de conduta, averiguar se tem algum fato ilícito que vai poder originar um processo indenizatório. É o direito das obrigações, que está ali no nosso dia a dia. Você contrata ali um mestre de obras, um pedreiro, para sentar o piso ali da tua cerâmica, do teu banheiro. Ali é direito das obrigações. Você fez um contrato com uma certa pessoa e que tem que te entregar. É a compra e venda do celular, daquele teu iPhone. Então é um exemplo aí de direito civil, né? Contratos. Nós temos também o direito empresarial. Ali são entre empresas. Eu me constituo enquanto pessoa jurídica e quero estar ali presente para justamente poder desenvolver a atividade empresarial lá no Código Civil, aonde é aquele que exerce com habitualidade, exerce com profissionalismo, exerce e conhece os fatores e elementos de produção para ele ser considerado empresário. Né? É o direito internacional privado, onde você vai estabelecer elementos de conexão entre empresas. Bem, eu estou uma empresa internacional, quer se localizar aqui no Brasil, então como é que isso é possível, né, realizar? É o privado. O Estado ali ele age muito pouco, ou então ele precisa ser acionado. Né? Alguém não paga uma dívida, opa, eu vou acessar o judiciário. Mas ali as relações iniciais ocorreram inicialmente entre particulares. Mas nós temos o ramo do direito, que é o direito difuso, que ali eu tenho a presença dos dois, o público e o privado, o Estado e o particular, o Estado e você. Então nós temos aqui, ó, o direito do trabalho. Né? Você tem ali normas em que vão dizer da contratação, de ser empregado e empregador, mas o Estado está ali, ó, observando. Se faltou ali alguma coisa, ele pode fiscalizar. Se está numa condição análoga ao trabalho de escravo, ele vai lá, fiscaliza e toma as medidas de precaução. Né? Se a pessoa está numa condição de meio ambiente de trabalho insalubre, olha aí o direito ambiental, ele está ali atuando. Direito previdenciário, você contribui, passa a sua vida toda trabalhando, contribuindo, e no final vai lá recorrer ao Estado para ter acesso à sua aposentadoria por tempo de contribuição, por tempo de idade, sofreu um acidente, eu tenho um período ali, né, de um auxílio, de um benefício temporário de incapacidade, um BPC-LOAS para as pessoas com autismo. Né? Então você tem aí diversos ramos que estão atuando entre o particular e o Estado. Direito do consumidor, né, resguardando as relações que você tem entre particulares, mas que geralmente precisam estar ali, ó, sendo, de fato, respeitadas e sendo supervisionadas pelo Estado. E o nosso direito ambiental. Eu tenho tanto entre particulares, né, como também o Estado dizendo, opa, para essa atividade que você quer desenvolver, saiba que você precisa ter uma licença ambiental. Você quer lá lavar o seu carro todo dia, você vai pagar por esse recurso ambiental que é finito, que é a água. Quanto mais eu consumir água, mais a minha taxa, a minha tarifa vem alta, a minha conta no final do mês. Ou seja, é o Estado e o particular
em conjunto. Por isso que são direitos difusos. E aí eu trago, né, o artigo 225 da Constituição Federal para você já gravar, porque sabe que isso também vai dar continuidade na unidade 2, que é a matéria ambiental prevista na Constituição Federal. E aí nós temos uma grande inovação, porque o legislador de 88, o Constituinte de 88, ele disse, não, nós temos de fato que instituir e ter um capítulo específico de matéria ambiental prevista na Constituição. Então, lá no artigo 225, ele vai me dizer o quê? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, todos, independentes de tu ser brasileiro ou não. O estrangeiro que chega aqui no Brasil, ele tem direito, sim, ao acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Colocou claramente no plural as duas palavras, todos e tem. Então, aí você já percebe a conexão com o direito internacional na matéria do ambiente, bem como de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, não só vinculado às questões ambientais de ordem da química, da biologia, da física, mas para que todos eu tenha uma qualidade de vida certa, adequada. E aí ele vai falar da responsabilidade, olha só, impondo-se ao poder público, olha o Estado aí, e a coletividade. Eu e você, todos nós, somos responsáveis pelo ambiente. Não é somente o Estado que tem que prover, somos nós que temos que ter atitudes e comportamentos ambientais visando este grande qualidade que é a vida. E aí ele vai dizer de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aí nós temos o princípio da sustentabilidade, o princípio do desenvolvimento sustentável. O que é que o legislador já colocou estampado no artigo 225? Que isso daí, ele não é só para a nossa geração de agora, nós que estamos vivos, são para as presentes e futuras. E é justamente a pergunta, que meio ambiente eu quero deixar para os meus filhos, que ambiente os meus netos e as futuras gerações irão estar, de fato, ali, ocupando esse espaço, esse lugar, esse pertencimento. Então percebam que há uma responsabilidade de todos. Então guardem aí essa análise inicial do que a gente tem do artigo 225, que a gente vai retomar na nossa próxima videoaula. Então, quais são os princípios do direito ambiental? Aqui dentro do nosso, continuando com o nosso trabalho. Eu elenquei aqui alguns princípios que estão previstos na literatura e que são importantes você ter essa base. Primeiro, princípio do desenvolvimento sustentável. Lembra que eu li aqui no artigo 225, defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. São as necessidades do presente e também para conseguir dar condições para gerações futuras. Professor, quer dizer que agora eu não posso mais tocar no ambiente, eu não posso mais explorar? Não é isso. Você pode sim, só que dentro de um processo adequado, tendo um comportamento socioambiental, tendo presente educação ambiental ali nas relações, tendo atitudes e valores que vão fazer um sentido e significado para este princípio. São as nossas atitudes que vão garantir essas condições para as futuras. Um outro princípio da função socioambiental da propriedade. A gente sabe que propriedades que estão abandonadas, elas são o quê? Vão gerar o quê? Doença, vão gerar invasões, vão gerar uma ocupação desordenada, que poderiam dar um significado melhor para a cidade. Então é necessário que, se você tem uma propriedade que não ocupa, ocupe. Dê um significado para ela, se utilize, porque senão ali você só está tendo prejuízo. Imagina eu pagar imposto, né, um determinado imposto municipal, por algo que eu não utilize. Não faz sentido. Né? Se eu não cuidar ali daquele meu terreno da minha casa, o mato vai crescer, as pessoas vão ocupar, vai ser transmissão de doenças. Então, esse é o princípio da função socioambiental da propriedade. Eu trazer e dotar de ocupação. Uma propriedade ocupada é uma propriedade que realmente está preocupada com o ambiente e aí você está realmente adequada. Princípio da prevenção. O princípio da prevenção é quando você tem um risco conhecido. Eu quero desenvolver uma atividade que pode ser relativamente, potencialmente poluidora, mas
quando eu já sei que esta atividade, quando acontece, né, algum tipo, né, de potencial poluição, eu já tenho algumas medidas mitigadoras que vão impactar, que vão reduzir esses impactos ambientais. Então, por isso que a gente invoca o princípio da prevenção. Por exemplo, eu vou construir um aeroporto. Opa, o aeroporto ali é um grande empreendimento, beleza? Quando eu tenho esse aeroporto, qual área que eu vou estar? Qual é a área que eu vou precisar desmatar? O que eu vou precisar reflorestar? Quais são, né, os animais que ali estão envolvidos no redor que vão ter um impacto na sua vida? Para onde eles vão ser destinados? Né? Quais são os riscos da operação? Então, quando eu já tenho um risco, eu já conheço, eu tenho aqui o princípio da prevenção, beleza? Mas nem sempre a gente tem conhecimento desses princípios, né, desses riscos. Então, a gente tem aqui o princípio da precaução, ou seja, eu vou ter esse comportamento, mas eu vou estar sempre ali, ó, de olho, analisando, verificando, para evitar esses possíveis danos. E se houver danos, quais atitudes eu vou tentar reduzir? Né? O que eu vou fazer para reduzir esses danos? Como eu não tenho ali certezas científicas absolutas que aquilo pode ou não ocasionar, eu tenho que ter, né, uma cautela muito maior, e se realmente for totalmente prejudicial ao meio ambiente, aí é capaz de eu também nem desempenhar e desenvolver essa atividade aí empreendedora na matéria ambiental. Outro princípio aqui que nós temos, princípio do poluidor pagador. O que é o princípio do poluidor pagador? Algumas atividades, elas causam realmente prejuízos ao meio ambiente. Claro que você tem um estudo de prévio impacto ambiental, que a gente vai discutir na próxima unidade. Eu tenho um relatório de impacto ambiental que vai me nortear o que eu vou realmente fazer, né? As medidas mitigadoras, as medidas adequadas de compensação. E algumas situações eu já tenho que também pagar. Porque se eu vou poluir, né, eu tenho uma indústria têxtil, ali eu vou ter, sim, um processo de poluição. E nesse processo aí, eu já tenho que saber quanto que eu vou precisar arcar com esses custos ambientais, né, e aí vocês já devem ter estudado ou estão estudando ou revisando sobre economia ambiental, sobre outras matérias que vão relacionar com esses conteúdos, aqui, ó, especificamente de natureza econômica. E nós temos aqui o princípio do usuário pagador. Lembra do exemplo que eu dei para vocês logo no início? Eu quero lavar meu carro todo final de semana ali, né, na frente da minha casa e tudo mais. Posso estar lavando, mas quanto mais eu deixo a torneira ali, ó, aberta, jorrando água, vou encher a piscina todo final de semana para trocar água, final do mês, meu querido, olha a tua conta de água, a conta que vem lá em cima. Esse é o princípio do usuário pagador. Quanto mais eu utilizo recursos ambientais que são finitos, como a água, eu vou ter que pagar maior para me utilizar. Isso daí é o que o legislador desenvolveu, um comportamento, né, induzir a um comportamento socioambiental para você dizer, opa, se eu gastar tudo, não vou ter para as futuras gerações. Como é o mecanismo que eu vou me criar para isso? Instituindo um princípio do usuário pagador. Eu quero utilizar, vou ter que pagar mais. Por isso que nós temos as campanhas ambientais, a utilização de recursos, né, quando você está em banheiros de shopping, em banheiros de empreendimentos, as torneiras que já são automáticas, pensando justamente no tempo necessário para você higienizar e utilizar menor. Tudo isso dentro dessa preocupação ambiental. Então, meus queridos, nós estudamos aqui hoje, né, revisamos dois grandes tópicos, o conceito do direito ambiental e os princípios do direito ambiental. Esses dois assuntos, eles compõem essa nossa primeira unidade aqui relacionados aos conceitos, evolução e princípios do direito ambiental. Sigam na jornada, sigam na trilha de aprendizagem e qualquer dúvida eu estou à inteira disposição. Muito obrigado.